Aqui não dá pra ver não, né? Deixa eu ver quem entrou ali, o Santos Romano. Cara, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Roger, Lewis, muito bem, cara. Então vamos lá, a galera tá entrando aí. E a gente vai começando por aqui. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. E a gente vai mandar ver. Vou deixar isso aqui mais alto. Aqui tem alguma coisa aqui. É, tem um cadeado. Tá. Mas aí com o cadeado ele não vai ficar. Não, como é que tira a rotação automática? Ah, já sei. Beleza, galera? Vocês que estão entrando aí, a gente vai hoje fazer uma live aqui pela Arte Livre, Escola de Música. A escola, ela está com esse projeto agora de oferecer as lives aí tanto para os alunos quanto para aqueles que estão interessados aí em ouvir boa música, em saber o que está rolando aí, né, nesse momento que a gente está vivendo, a galera em casa. Então a gente está transmitindo as lives aí para vocês. Hoje eu estou aqui na presença de pessoas ilustres que vieram me ajudar aqui com essa live. A gente tem aqui o Naldo, tá aqui a Soraya também, que é a esposa do Naldo, e a gente vai fazer aqui essa live maravilhosa para vocês. A gente vai tratar hoje do tema que é como inserir a sua guitarra num contexto de prática de banda, tá? Antes da gente começar, eu vou falando aqui para vocês um pouco de mim, tá? Eu sou o James Dean, eu tô na Arte Livre desde 2012, cara. Tô dando lá aula lá faz uns 6, 7 anos, e antes eu fazia aula lá também, né? Então eu estudei, eu não fui autodidata, né? Estudei bastante com vários professores em diversas escolas, e aí os caras que me formaram, assim, do que eu vou passar para vocês, além dos professores que me ajudaram a dar os primeiros passos ali, a Aline ali que assinou, os caras que... Cristiano Noronha, meu aluno, beleza, cara? Os caras que me ajudaram nos primeiros passos ali, né? Além desses caras, eu tive aula com 4 caras lá na Arte Livre mesmo, além do professor que me deu aula na faculdade, né? Depois de estudar em escola e me formar como todo mundo ali em cursos ali e aprendendo. Aí eu fui estudar na FAAM, que é a FMU de Música, e além do professor de guitarra que me deu aula lá, me deu aula de prática de banda lá, eu fiz aula com 4 caras lá na Arte Livre, inclusive um deles é o Rodolfo que também dá aula lá, fiz aula com ele bastante tempo. Oi Rejane, tudo ótimo com você, meu? Então, fiz aula com o Rodolfo, fiz aula com outros caras e fiz aula com um cara na Arte Livre também, que eu fiz bastante tempo de prática de banda com ele. E o que eu vou passar hoje para vocês, falando um pouco desse lance de prática de banda, como tocar em prática, como inserir a sua guitarra num contexto de prática de banda, é um pouco do que eu peguei, da experiência que eu peguei lá na Arte Livre fazendo aula de prática e também tocando por aí, tocando em bandas. Toquei muito com o Naldo também, né? Tocamos em boas e não tão boas assim, né? Muito bom. Caio, grande mestre, que isso, cara? Você que é um grande mestre. Caio que faz aula de prática de banda comigo lá na Arte Livre. É uma prática super legal que a gente faz com a Vitória, que é a filha do Sérgio, o Kim, baterista, e o Caio. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Léo Stroit, obrigado pela presença também aí, todo mundo que está entrando. Então é isso, galera. Então eu estou na Arte Livre aí desde 2012. Tá, e o que eu vou passar é nessa experiência aí de banda e de prática de banda aí, tocando em banda. Marina Cortesia, minha aluninha, baterista, pianista, ela é super. Sérgio Ciotti acabou de entrar também. Seja bem-vindo, Sérgio. Sensacional. Hoje o Sérgio vai aprender a tocar guitarra. Então, beleza. Então hoje a gente vai começar a falar, vamos começar a falar um pouco desse tema, que é o seguinte: o que eu quero trazer para vocês hoje, eu vou dividir essa live aqui em dois grandes blocos, assim, para ficar mais dinâmico e mais fácil da gente entender. O primeiro, e o que vai resumir tudo aqui do que a gente vai falar, é como é que você pode inserir a tua guitarra, você guitarrista, ou você
músico que toca em banda, tal, como é que você pode entrar num contexto de prática de banda e somar o teu instrumento, a banda, a prática com a galera que você toca e não brigar, não ficar aquela briga de instrumentos, fala Sérgio, que às vezes acontece. Então como é que você pode inserir o teu instrumento musical de maneira melhor a ponto de enriquecer a música que você está tocando com a banda que você está tocando, com o grupo que você está tocando. Então é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje. Então o primeiro bloco que a gente vai tratar é pensar música. Oi, Vitória Ciotti, cantora da banda lá com o Caio, que eu falei. Então, pensar música, galera. Isso eu aprendi com o professor que me deu aula de prática lá na Arte Livre, que ele falava uma frase, e essa frase ficou na minha cabeça, nunca mais saiu, cara. Ele falava o seguinte: vocês querem tocar bem? Ok, existem dois tipos de músico, existem dois tipos de pessoas que tocam. Aquelas pessoas que fazem música e aquelas pessoas que pensam música. Então a gente vai tratar das duas coisas aqui. A primeira delas que é o mais importante, que é pensar música. A gente precisa, antes de tudo, antes até mesmo de tocar e pegar no instrumento, a gente precisa pensar música. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Pensar música é uma série de coisas que você precisa saber. Fala Danilão, grande garoto aí que tem um trabalho super legal aí com crianças e tal, tocando. Muito legal, cara. Obrigado pela presença aí. Pensar música, como a gente está tratando disso, é uma série de coisas que você precisa saber antes mesmo de começar a tocar ou quando você estiver ali tocando. Então, eu preparei o meu resuminho aqui para não esquecer de nada, certo? E quando a gente fala em pensar música, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde o meu instrumento musical vai ser inserido na prática de banda. Como é que ele vai se situar? E para isso, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que uma banda, ela tem um funcionamento. Como é que uma banda funciona? Como é que funciona a formação de uma banda? Então vamos pensar numa pirâmide, certo? Então, quando a gente pensa em banda, qual que é a primeira coisa? Qual que é a base? Baixo e bateria. Então vamos imaginar que baixo e bateria está aqui na base da nossa pirâmide, na primeira camada, lá embaixo. Ou, dependendo da perspectiva, aí a última camada lá embaixo, né? Mas a primeira aqui é a nossa base, baixo e bateria. Depois a gente vem para teclado e guitarra base, que é teclado e guitarra fazendo as bases. Depois a gente vem para guitarra solo e depois a gente vem para voz. Então vamos pensar numa banda desse jeito, sabe? De uma maneira aí que a gente sempre costuma encontrar. Deixa eu dar um oi pra galera aqui. O Alexandre que entrou, o Rodrigo, o Edu e a Soraya também que está aqui ajudando a gente. Então beleza, é isso. Pensando na banda, como é que ela funciona, a gente tem que saber então que a gente é a guitarra, a gente não pode ficar brigando com o vocalista que está lá em cima, porque o vocalista é o cara que tem que se sobressair, a gente precisa entender o que ele está cantando. E aí você tem a guitarra solo, a gente vai ficar abaixo também da guitarra solo. Inclusive se for num grupo instrumental ou qualquer outro instrumento que estiver solando, esse instrumento é como se fosse a voz e ele vai fazer o papel da voz ali. A gente vai ficar abaixo dele também. A gente vai ficar ali em cima do baixo da bateria, porém no sentido de completar eles. Então, entendendo essa função da banda, entrou aqui o Paulo. Obrigado aí pela presença, cara. Então a gente continua aqui o seguinte. Entendemos a formação da banda, a gente precisa agora de duas coisas. Então esse aqui é o top 3 para a gente começar a pensar a música. Primeira coisa é entender a formação da banda. Entendemos? Segunda coisa, identificar problemas. Então eu falei aqui que eu ia mudar a sua vida com essa live. Porque é o seguinte, como é que começam os problemas? E aqui a gente está falando de um problema específico que são as brigas. Como é que começa uma briga? Num contexto musical. Uma briga, não, você que já tocou muito em banda, uma briga começa quando ninguém quer ceder. Quando o guitarrista quer tocar, mas ele não quer ceder. Ele quer tocar muita coisa. E o baixista também quer tocar muita coisa. Todo mundo quer tocar muita coisa. Eu quero tocar muita coisa. Porque a gente estuda muita coisa e quer tocar tudo aquilo que a gente sabe.
Porém, nem sempre é assim. Obrigado, ó. Obrigado aí. Luca Bison entrou também. Então é o seguinte, nem sempre a gente vai poder tocar tudo que a gente sabe numa coisa só. Aliás, nunca é assim, né? As coisas não funcionam assim. Essa guitarra aqui é boa, hein, meu? Então é o seguinte, a gente identifica os problemas quando a gente olha o que está acontecendo e vê quais são esses problemas. Então, os problemas eles podem ser dos seguintes tipos. Quais são as propriedades do som que a gente conhece? A gente tem altura, a gente tem timbre, a gente tem duração e intensidade. Existem problemas numa banda em todos esses aspectos. Quer ver? Eu vou dar exemplos para vocês aqui. Como é que você identifica problemas de altura e de timbre, por exemplo? Então você está tocando com um baixista lá. Então o Naldo ele vai ser o meu baixista aqui. A gente vou dar um exemplo para vocês de uma música chamada Lazy Song, do Bruno Mars. Então você vai tocar essa música, que é um reggae. O baixo está fazendo uma linha super desenhada, lá uma linha de baixo, dando os graves. Você guitarrista, imagina você tocando essa música assim, ó. Então não, você vai tocar aqui, ó. Segura. Então essa é a linha de baixo. Você não pode tocar. Imagina você tocando desse jeito aqui, ó. Nada a ver ainda. Imagina você tocando isso aqui assim. Vai não. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então qual foi o erro que eu cometi aqui? Eu estou batendo todas as notas com baixo, porque o baixo está tocando os graves e eu também, né? Inclusive, existem dois tipos de briga, que é a briga de timbre e a briga de altura, porque está chocando os graves, ali guitarra e baixo, e você também tem essa briga de altura, que são os graves, e também de timbre, porque são dois instrumentos parecidos, de cordas, né? Ainda que sejam instrumentos diferentes, você tem ali essa briga acontecendo. Então como é que eu tocaria essa música aqui? Olha como fica mais interessante se eu pensar nesse problema e tentar resolver ele. Manda na aula. Beleza. Fui para agudo, só isso que eu fiz. E aí já fica muito mais interessante. Por quê? Porque eu estou fugindo de chocar as notas com baixo. Eu poderia ainda vir mais ainda e tocar para cá. Quer ver? Faz aí não. Legal? Então é assim que funciona. Você está identificando um problema e depois você vai resolver esse problema. Só que esses problemas eles podem estar em todos os lugares. Oi, Lidiane. Deixa eu ver o pessoal que está entrando aqui. A Clícia. Sérgio falou assim, ó, James e Naldo dupla sensacional. Sensacional. Valeu, Sérgio. Então, é isso que acontece. Você tem um problema aí que está acontecendo com timbres e com altura, tem grave chocando. E esses problemas podem acontecer de outras ordens também. Quer ver? Vamos tocar essa outra música aqui, ó. Vamos tocar uma música do Justin Timberlake, se chama Can't Stop the Feeling. Então imagina o baixo tocando as linhas no grave e você tocando a mesma, chocando as notas com baixo. Então quer ver? Não, você vai fazer isso aqui, ó. E aí você não pode chocar, já inserir a sua guitarra chocando nas notas do baixo, assim.
E aí, James, manda um rock aí, pode deixar que daqui a pouco a gente vai mandar rock and roll também. E fica até o final para você não perder o rap da Arte Livre, hein, meu? Maria Helena acabou de entrar, obrigado pela presença. Que é o seguinte, eu tô acabando com a linha do baixo. Agora, se eu venho pro agudo, aí já fica melhor. Então eu vou te lembrar. Vou fazer tudo aqui. Tá bem alto. Então, eu acabei com um problema que a gente tinha. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Então, a gente precisa identificar os problemas. Quais os problemas que podem acontecer quando você está tocando em banda? Isabelle Lima, oi, tudo bom? Joinha, joinha. E entrou também o Caio. Joia, meu querido. Esses problemas podem acontecer quando você tem baixo bateria na ordem de timbre e altura, né? Por causa da questão dos graves. Quando você tem efeitos, muitos efeitos parecidos ali também, o teclado e guitarra, você pode estar brigando com o guitarrista em questão de timbre também. Ou pode acontecer uma briga rítmica, porque tá todo mundo tocando muita coisa. Quer ver, Naldinho? Vamos tocar comigo isso aqui, ó. Tem uma música chamada Chameleon, um tema de jazz, que é assim, ó. É meio funk, jazz e tal. Faz isso aqui pra mim. A base dela são 2 acordes. Isso, pode vir, faz o mais groovado que... Agora eu vou brigar com ele de propósito. Beleza. O que eu fiz? Eu quis tocar bastante também. Estou tocando bastante, todo mundo quer tocar bastante. Só que aí você tem um choque rítmico. Tá todo mundo brigando por espaço ali, não tem... Né? Então alguém vai ter que ceder pra gente resolver essa briga. Então o que a gente faz? Poxa, se você tem conhecimento de algumas coisas que você pode fazer, você tem que aplicar eles. Tenho que aprender a ir pro agudo, então vou procurar quais os acordes básicos no agudo. A gente vai falar disso daqui a pouco. No segundo bloco, quem mandou isso foi o Dracaman. A gente vai falar disso daqui a pouco no segundo bloco. Então aqui pra você que está pensando em música, você identificou o problema, você sabe que você tem que ir pro agudo, que é isso que a gente fez nas músicas anteriores, e agora o problema é rítmico, eu identifiquei o problema. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma outra coisa pra... Naldo, manda aí. O Naldo tá groovando. Vai agora. Aliás, essa é uma linha que rola na própria música, né? Certo? Porque resolvi o problema rítmico que aconteceu. Então, a gente falou segunda coisa, quando você está pensando música ainda, é identificar o problema para que você possa resolver os problemas. E aí, como é que você resolve esses problemas de ordem de timbre, de altura, de rítmica, quando você está tocando numa banda? Você resolve com 3 coisas que eu vou falar para você. Aqui, ó, o Ina Escola de Música entrou também, a Esté também entrou, a Marlene, muito bom, muito obrigado, viu? E o Ernesto também entrou, fala, meu pai acabou de entrar, fala pai, meu pai, que se não fosse meu pai eu não estaria inclusive aqui. Pai, obrigado pela presença aí. É o seguinte, resolução de problemas você resolve com 3 coisas básicas, que é simplesmente curiosidade, criatividade e observação. Naldinho,
eu estava tocando um dia, eu ia fazer uma prova, eu tocava bateria quando eu comecei a tocar, e aí eu fui fazer a prova de prática de banda, e aí eu toquei as 5 músicas, e aí o que a professora disse pra mim, eu nunca mais esqueci também, que ela me disse assim, olha James, você precisa ser mais curioso. E aí isso eu nunca mais esqueci por quê. Por que eu tenho que ser curioso na hora de tocar? Por que você precisa ser curioso na hora de tocar? Porque a curiosidade, essa é uma curiosidade que eu falo de ordem timbrística, né? De timbre. Que é você pesquisar maneiras diferentes de tocar. Ela falou pra mim assim, ó, você tocou pra mim 5 músicas e tocou 5 músicas do mesmo jeito. Você tocou 5 músicas iguais. Bastava você ter tocado uma só que já estava bom. Né? Toquei 5 músicas do mesmo jeito. Então, qual que é a criatividade? É você fuçar, cara. Você tem aqui a guitarra, ó. Eu tenho essa chavinha aqui. Cada lugar que eu coloco essa chavinha, eu tenho um timbre diferente, um tipo de som diferente. Se eu regular os graves e agudos aqui nos tones, eu vou ter sons diferentes também. Timbres diferentes, né? O timbre é a propriedade do som que diz respeito ao colorido, que é ao tipo de som. Então, é fuçar, é comprar um pedal, fuçar aquele pedal, ver quantos sons você pode tirar daquilo, como é que você pode tocar aquilo, porque aí quando você chega num contexto de prática, você tem opções. Musicado, toca ali. Esse meu pai. Beleza. E aí a gente fala de criatividade também, que é justamente isso. Pô, imagina você está tocando aqui, eu estou tocando aqui com 2 violões. E aí, um violão está fazendo numa região. Eu preciso ser criativo ao ponto de sair da minha zona de conforto e falar o seguinte, olha, eu vou aprender essa música que eu já sei de um outro jeito, porque eu vou usar um capotraste e vou tocar ela numa outra região. Eu tocando em outra região, eu já dou uma outra cara para a música, porque eu tenho duas guitarras ou 2 violões fazendo coisas diferentes. Então é isso aí que você tem. Minha mãe acabou de entrar. Oi mãe, tudo bom? O Gabirubiru entrou também, o Matheus entrou, o Pedro entrou, o Luan entrou. Gente, sejam muito bem-vindos aí, a gente vai fazer bastante som daqui a pouco. Então é o seguinte, é isso. Por último, para resolver o problema, e não menos importante, é observação. Você tem que observar o que está rolando na banda. Fala aí, Naldo. Você está tocando na banda, você tem que saber o que está rolando ali, em todo mundo, o que todo mundo está fazendo, até para você poder fazer diferente. E se não sabe, pergunta. Qual o problema de perguntar? Eu não toco teclado, não toco, sei lá, algum outro instrumento. Ô, tecladista, o que você está fazendo aí? Pô, que nota você está fazendo? Ah, então é aqui. Ah, baixista, o que você está fazendo ali? Ah, então tá. Se eu sei o que todo mundo está fazendo, eu consigo somar, ao invés de ter aquilo que a gente estava falando, que é aquele choque e aquela briga entre os instrumentos. E aí eu resolvi todos os meus problemas. E aí vem a dica bônus para vocês, para a gente terminar aqui, que é o seguinte. Você resolve tudo isso. Salve, Luan. Luan tá com a guitarra no colo já, hein? Bora. E o Pedro falou para não esquecer de passar álcool em gel. Muito bem. Carol Hipólito, oi, tudo bom? Carol Hipólito, inclusive, foi minha aluna de baixo, né? A gente tocou junto em prática também. Então, legal, gente. A dica bônus é o seguinte. Ouça música. Você é aquilo que você ouve. Você pode resolver todos esses problemas só tocando. Porque quando você ouve música... Sabe como é que eu faço, mestre Naldo? Quando eu vou tocar uma música com alguém, me pergunte como. Como? Como? Quando eu vou tocar uma música, eu entro lá no YouTube e vejo 30 covers daquela mesma música. Eu vejo o original, vejo as gravações e vejo todos os guitarristas tocando possíveis daquela música. Por quê? Porque eu já sei da onde, eu não preciso inventar a roda todos os dias, sabe? Eu posso ver como é que os caras fazem, porque aí eu já tenho um ponto de partida, eu posso fazer uma autocrítica, eu posso falar, putz, isso aí que eu tô tocando não é esse gênero musical aí, que às vezes eu não domino tanto, eu vejo outros caras tocando, eu falo, putz, esse gênero musical é assim que se toca, é assim que tem que fazer. Então, toca uma do Roupa Nova, vou tocar uma daqui a pouco do Roupa Nova também. Então é assim que funciona. Quando você vê outras pessoas tocando, quando você ouve muita música, você consegue resolver esses problemas de maneira melhor. Certo? Então agora a gente vai partir aqui para a nossa segunda parte, onde a gente vai tocar bastante. Inclusive já vamos começar tocando.
E essa segunda parte vai tratar de composição. Então, se primeiro você tem que pensar música, resolver os problemas, identificar os problemas, ouvir muita música, agora você tem que pensar na tua linha de guitarra quando você está tocando em banda, como se fosse uma composição dentro de uma composição menor dentro de uma composição maior. Por quê? Porque a tua linha de guitarra, quer ver? Toca comigo isso aqui, Naldo, ó. Tem uma música que ela é assim, ó. Lá menor, Fá, Dó e Sol. Eu poderia tocar essa música assim. Muito provavelmente você não saberia que música é. Agora, se eu tocar essa mesma música assim, pode ir. Agora todo mundo já sabe que música é. Então, galera, esse aqui é o segredo do sucesso, porque o cara que fez isso aqui, o guitarrista do Red Hot, nessa música aqui, Other Side, ele pensou na linha de guitarra toda desenhada, como uma composição, exatamente, Léo Stroit, é uma composição dentro de uma composição, não é simplesmente tocar os acordes, a gente vai falar disso agora, porque a gente precisa sair do automático. Quando a gente pensa na guitarra, quando a gente pensa na linha de guitarra como uma composição, a gente está saindo do automático. Exatamente, é o segredo do sucesso, Jennifer Militão. Porque imagina eu entrando lá no Cifra Club e pegando uma música e simplesmente tocando os acordes dela. Essa música simplesmente poderia ser Lá menor. Mas não, ela é isso aqui. 2, 3, 4. Por quê? Ela tem que ser assim porque ninguém imagina alguém tocando Other Side diferente disso aqui. Desse riff. Essa toca no rádio, exatamente. Porque tem que ser tocada desse jeito porque essa linha foi pensada, ela foi desenhada. E a gente nos remete à frase de que tocar os acordes corretos não basta. Tocar os acordes corretos de uma música é mais do que a obrigação de qualquer músico e da gente como guitarrista. Eu falo a gente porque também a gente toca em banda e tal. E sabendo os acordes, é o que você tem que fazer, é a sua obrigação. Agora, quando você senta e estuda aquela música e pensa, o que eu posso fazer para que essa música possa ficar mais bonita e como que a minha guitarra pode enriquecer o som da minha banda? Quando você pensa isso, pronto, aí você chegou aos lugares altos. E aí a gente vem para o segundo tópico. Então, primeiro, pensar na sua guitarra como uma composição, saindo do automático. Segunda, criar riffs. Então vamos lá, vamos tocar isso aqui, Naldinho. Imagine uma linha de baixo assim, galera. Não, na verdade começa assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Segura isso aí pra mim. Aí eu ouvi essa linha de baixo. Eu vi que o acorde é Sol menor, então eu vou tocar, ou Sol maior, sei lá, e aí eu vou tocar. Então, peraí, eu fiz o básico do básico de todos os básicos. Agora, quando eu penso em desenhar a minha linha de guitarra, então o que é um riff? Você consegue fazer um riff quando você substitui um acorde, nesse caso é um acorde só, ou 2 acordes, geralmente um riff ele não é tão longo, ele é curto, é uma frase curta, por uma linha melódica pré-estabelecida e desenhada. Então, pode vir não.
legal? A gente chegou no lugar mais alto que você pode chegar como guitarrista. Você pegou a sua guitarra, você montou uma linha que substituiu o acorde de Sol e você conseguiu fazer uma coisa super legal. E aí você me pergunta, como é que então eu faço um riff? Então, tendo essa ideia em mente de que tem um professor na Arte Livre, o Fefo, ele costuma falar o seguinte, pô, o cara que faz um riff, esse cara é um gênio. Não, o cara que faz um riff é um gênio, porque o cara pega uma sequência de notas e ele pega um acorde e faz uma sequência de notas em cima que faz as pessoas, que muda a vida das pessoas. Então, tipo, você pensa nisso aqui. Calma aí, não, Thiago. Então, peraí. O cara que faz um riff desse aqui, isso aqui é um Fá sustenido menor só. Só que não, substitui o Fá sustenido menor por um riff que faz as pessoas dançarem no mundo inteiro. Então é isso que você tem que procurar quando você for colocar a sua guitarra lá dentro do teu conjunto da prática de banda com a galera que você toca. Aí você pergunta, como é que eu faço então para construir um riff, para fazer um riff? Você precisa somente de uma coisa para fazer um riff. Para fazer um riff você precisa de um motivo. E o que é um motivo? Na música a gente trabalha com esse termo técnico, motivo, e a gente trabalha com o termo motivo melódico ou motivo rítmico melódico. É uma frase que você pré-estabelece que vai guiar a tua melodia. Então, por exemplo, eu vou pensar num motivo, e os motivos eles podem ser rítmicos ou podem ser melódicos, só que todo motivo melódico ele naturalmente vai ser um motivo rítmico também, porque dificilmente você tem melodia sem ritmo, né? Sem ritmo. Então, vamos imaginar esse motivo aqui, ó. Tá, 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 cá, 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 cá. Eu criei isso na minha cabeça. Pá, 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 pá. Esse é o meu motivo. Quem foi que pensou nesse motivo e ganhou o mundo? Ed Sheeran. Ed Sheeran pensou nesse motivo. Naldinho, toca isso aqui pra mim, ó. Dó sustenido menor, Fá, Lá e Si. Então eu tenho um motivo rítmico, agora eu vou colocar a melodia. Pronto, é isso que você precisa. Você pensou num motivo rítmico e aí você colocou as notas em cima dele e é um motivo e é uma frase que vai ficar se repetindo. Esse é o teu motivo, você criou um riff. Esse riff da música Shape of You, ele é um motivo rítmico e melódico, né? Melódico e rítmico, porque é uma única linha que ela fica se repetindo para todos os acordes. Mas você pode criar um motivo que tem algumas variações por causa da harmonia da música, mas mesmo assim ele vai ser um motivo. Fala Gui Ferrari é fera. Muito bem. Agora vamos pensar num motivo só rítmico, tá? E a gente vai variando, vocês vão entender o que eu quero dizer. É o seguinte, imagina um motivo agora, pô, eu pensei, eu tenho que criar um riff. Então o meu motivo vai ser esse. Pá, 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 pá. Só que eu tenho que variar, porque a minha harmonia é isso aqui. Mi, Ré, Si, Dó. Aí beleza. Eu tenho agora a minha variação. Agora eu vou pensar no meu motivo. Meu motivo vai ser isso aqui, ó. Pronto. 2 notinhas resolveu todo o problema. Então qual que é o motivo? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 cá, 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 cá. Tá. Que motivo é esse? Que riff é esse? É o riff da música Can't Stop, do Red Hot Chili Peppers, que ficou assim.
direita, mas criei um riff, pensando no motivo. Pensei numa sequência rítmica ali, variei os baixos, simplesmente por causa da harmonia, que é um Mi, um Ré, um Si menor e um Dó, e fiz o meu riff aqui, variando, repetindo essas notas aqui embaixo, certo? Toca Polo da Fresno, é que eu não consigo alcançar o agudo do Lucas, senão eu cantava aqui, meu. É o seguinte, beleza. Então falamos aqui de riffs, falamos de pensar na sua guitarra como uma composição. Vamos falar aqui agora de uma terceira coisa que é super importante. Você vai tocar guitarra, você precisa saber isso aqui, ó. Você precisa saber que você tem que tocar menos para tocar mais. Tocar menos para tocar mais é importantíssimo. Imagina isso aqui, ó. Quer ver, Naldinho? Toca isso aqui pra mim. Dó, sustenido, linha de baixo. Tipo, bem balada. Beleza. Ele vai tocar isso pra mim. Eu poderia tocar isso enchendo de nota. 3, foi. Beleza. Tem uma música chamada João de Barro. Eu acho que ela é da... Não sei se é da Maria Gadu ou do Renato Viana. Maria Gadu regravou, talvez seja do Renato Viana. É do Renato. Que é do Renato, Naldo falou, tá falado. Que ela é essa harmonia aqui. O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo nas do destino, não olhar pra trás. Agora eu vou pensar em tocar menos para tocar mais e vou pensar em criar uma situação melódica. Ou seja, dentro dos acordes eu vou criar uma melodia ali, uma pimentinha que vai deixar a minha linha de guitarra muito mais bonita. Luísa, oi, tudo bom? Pedro, tudo bom? Sejam bem-vindos. Então é o seguinte, vou pensar em fazer isso aqui, ó. Vou jogar um acorde aqui. Legal. O que eu fiz aqui? Eu criei uma situação melódica dentro desses 3 acordes que ficam se repetindo sempre. Quer ver? Eu vou deixar o Naldo fazer os baixos e vou fazer só a melodia. 3, 4 e... Errei, abri o acorde, calma aí, Naldinho. Agora, aqui... 3, vai... Legal. Então você criou uma situação melódica que vai deixar a sua música muito mais bonita. E quando você cria situações melódicas, você também adquire, você consegue aí chegar no nível do segredo aí do sucesso, que é o seguinte: todo mundo que for tocar a sua música vai querer tocar a linha que você fez. Quer ver? Imagina isso aqui. Baixo aí, não, do Lá em Fá. Alguém imagina alguém tocando Californication do Red Hot Chili Peppers não começando desse jeito? Porque isso aqui é um dedilhado em cima de Lá menor e de Fá. Agora imagina eu tocando, eu começando a tocar Californication assim. Pô, vai tocar Californication, como é que começa? Começa assim. Californication tem que ser tocado
daquele jeito. Por quê? Por causa de uma situação melódica que foi pensada dentro dos acordes. Eu simplesmente, como a gente falou, tocar o acorde não basta. Eu pensei numa linha de guitarra para inserir dentro do contexto musical e agora essa música só pode ser tocada desse jeito. A gente tem, quer ver, ó? Imagina isso aqui, ó. O mestre, oi Ellen, a Ellen acabou de entrar, o Ivan Cardoso também acabou de entrar e a Jéssica Celeste Castro também acabou de entrar, sejam muito bem-vindos. Imagina aqui o Justin Bieber tocando, que a música do Justin Bieber é essa aqui, ó. Beleza, esse aqui é o riff. Salve Ivan Cardoso, beleza meu? Naldo tá aqui do meu lado, te mandou um abraço. Esse riff aqui do Justin Bieber, ele, não, fica até o final para vocês ouvirem um rap da Arte Livre. Essa música aqui tem que ser tocada desse jeito. Por mais que eu saiba que por trás de todo o riff existe uma harmonia, e por trás dessa situação melódica que tem uma harmonia, né? Por exemplo, eu poderia tocar essa música do Justin Bieber assim. All that time up in the party, baby. Errei aqui no final. Mas não é. A música ela foi feita, pensada, a linha de guitarra, e agora ela é tocada sempre desse jeito. Quando começa isso aqui, o público já vai à loucura. São os mesmos acordes, mas foi pensada uma situação melódica para que essa música seja tocada. É a mesma coisa qualquer outro tipo de música. Tipo, imagina aí o More Than Words. Imagina você lá no barzinho, lá, e aí o cara começa a tocar More Than Words, e ele começa a cantar desse jeito aqui, ó. Não é a música, More Than Words tem que ser isso aqui, ó. Vai não. Beleza, todos os acordes aqui foram tocados do mesmo jeito, né? Tá tudo em cima de acorde aqui, mas cada acorde ele foi pensado de uma maneira e está sendo tocado de uma maneira desenhada, entendeu? Toda pensada dentro de situações melódicas. O que é uma situação melódica? Como é que eu penso em situação melódica? É quando você, dentro de um acorde, você cria uma melodia que vai sendo você desenha uma melodia que é tocada em cima daquele acorde. Certo? Então vamos prosseguir aqui. A gente pode também pensar aí numa outra coisa quando a gente vai inserir a nossa guitarra. Oi, Marina mandou aí assinou, Marina Cortesia, minha aluninha que toca bateria, toca tudo. A Rô Correia, que é a Rosana, que é a aluna do Naldo, que toca muito baixo, também está por aqui. A Lidiane aqui gostou do More Than Words. Então é o seguinte, que é citações. Citações é quando você pensa, quando você é cirúrgico, vamos dizer assim, você ouve muita coisa e aí você pega uma ideia que seja ali de uma música que você ouviu, de alguma coisa que você viu e você joga no teu som. Por exemplo, quando eu ouço isso aqui, ó, eu posso pensar em algumas coisas. Eu posso pensar primeiro nisso aqui. Da banda Chic, Good Times. Ou posso pensar nisso aqui também. Né? Ih, agora eu esqueci o nome. É do Queen. Todo mundo sabe o nome da música. Então, isso aqui é uma ideia
que eu particularmente uso em tudo, quando eu estou tocando baixo, então principalmente, porque esse groove de 3 bumbos, ele é bem legal. Então quer ver? Vamos dar um exemplo aí, não. Vamos tocar Get Lucky do Daft Punk. Vou tocar com esse groove. Si menor, ré. Beleza. Legal. Então a gente pensou nessa música, né? Agora o groove. Pensamos nesse groove, pegando uma ideia de uma outra música. Ela colocou aqui, ó, Another One by the Dust. É verdade, essa aí do Queen. Pensamos nessa música ou na música do Chic Good Times, pegamos o groove. Cristiano, vou te ensinar um More Than Words, fica tranquilo, vou te ensinar amanhã na nossa aula online. Inclusive, gente, ó, já vou dar aqui pra vocês, ó, a gente da Arte Livre, nesse período, a gente está fazendo aulas online, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas aulas, os nossos professores, os nossos cursos, você entra em contato com a escola num dos telefones que tem na biografia do @Arte Livre, no perfil da Arte Livre aqui, e você vai ter lá todos os detalhes, você vai poder saber dos cursos, os professores são maravilhosos, você vai ter aulas especiais online que os professores têm preparado para você, beleza? Então, continuando aqui, peguei uma ideia e fiz ali a minha música. Eu até pensei, porque imagina, você ouve isso aqui, ó. Eu falei dessa do Queen e do Chic. Teve uma vez que eu toquei essa aqui para um aluno meu, né? Eu fui ensinar para ele Beat It do Michael Jackson. Aí ele falou assim, não, isso aí é Beatles, não é? Porque é parecido, né? Talvez tenha, o Michael tenha se inspirado no... Porque são linhas, então é o que eu chamo de inspiração. Você ouve uma ideia, você pega aquela ideia e coloca no teu som. Porque como diz um professor meu, ele fala duas coisas, né? Uma é mais radical. Ele diz o seguinte, o músico bom, ele vai lá e copia uma ideia. O músico gênio, ele rouba a ideia. E o professor ele também fala o seguinte, quando você tem uma ideia boa, que um cara vai lá, faz e coloca na música, essa ideia já não é mais dele, essa ideia é de todo mundo. Porque todo mundo toca, porque é bom demais para ficar ali. Então você pega e daqui a pouco já é de domínio público, é de todo mundo. Então essa é uma ideia que você pode colocar no teu som aí, quando você estiver tocando. Pegue ideias de coisas que você ouve e tente adaptar para aquilo que você toca. Legal? Vamos falar agora de groove, nesses nossos momentos finais aí. Quando eu penso em groove para tocar, o que é groove? Groove, basicamente a gente fala de mão direita, né? Quando a gente muda a maneira de tocar aqui na mão direita, existem diversas maneiras que a gente pode tocar. A gente pode ter várias partes da música diferentes, só mudando o jeito de tocar aqui. Quer ver? Eu já vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos tocar Manuel, mestre, você lembra do... Rosana tá aí? Rosana tá aí. Então, Ô Rosana, essa música é para você, o Naldo disse que você sabe tocar ela muito bem. Isso, beleza.
que eu quis dizer? O Ivan Cardoso falou que gostou, que quer groove, hein, meu? O que eu quero dizer com diversificar o groove? Diversificar o groove é porque o que a gente estava tocando antes, a gente estava mantendo o acorde e tocando, que é um jeito legal de tocar. Então a gente tocou o Get Lucky, a gente tocou tudo, Get Lucky, Can't Stop the Feeling e outras músicas que a gente tocou aqui, o groove estava aqui, né? Tocando direto no acorde. Agora a gente pode variar o groove, a gente pode tocar outras notas, né? De repente você pega uma escala aí que você tem, que você se identifica mais e você vai criando do que a gente já falou também. Só gente bonita nessa live aqui, o Luan Blues. Muito bem. E você pode ir variando, usando aí escalas que você conhece e se identifica mais. Então quer ver? Vou dar uma variada legal nesse groove aqui, quer ver? 1, 2, vai na última. Vamos fazer aquela parte do ia pro trabalho. Então vou variar de várias formas. Vamos começar aqui, ó. Mudei. Mudei. Fazer de novo aqui que eu perdi aqui. 3, 2. Mudei. Mudei. Legal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou só em Dó menor aqui, usando só o acorde de Dó menor, pensando em Dó menor, mas eu estou variando, usando toda essa região aqui de Dó menor, aqui pensando na pentatônica ou no modo dórico aqui, porque a gente vai falar aqui também de... daqui a pouquinho. Antes, eu tenho que dizer o seguinte, quando eu falo Dó menor, a gente tem na cabeça que, pô, Dó menor é aqui. Ou se eu falar para vocês, de repente, Sol. Sol é aqui. Só que tem outras maneiras de você pensar esses acordes. Então, quer ver? Por exemplo, vamos tocar uma música aqui, Naldo? Me Namora, Edu Ribeiro, anos 2000 para vocês, jovens. É um reggae. De baixo. A música é Sol e Dó. Só que eu vou pensar agora em outros acordes que vão fazer a função do Sol e Dó. Então, eu vou tocar isso aqui, ó. 2, 3, vai. Legal. O que eu pensei aqui? Né? Existe uma questão harmônica que não vai dar pra gente falar hoje, que é quando você pensa num acorde que ele vai ter a função do outro. Mas pro guitarrista isso é mais fácil, porque é só você pensar em reduzir esse acorde. Então você faz o acorde que você conhece, por exemplo, o acorde de Sol com sétima maior aqui, né, que é o da música. Você vai tocar só as cordas mais agudas. Quando você faz isso, você vai olhar que você está tocando um Si menor. Então o Si menor ele vai ter essa função, principalmente se o baixo estiver dando o Sol. Então eu pensei nessas coisas quando eu toquei o Manuel, porque eu estou pensando aqui em Dó menor, mas eu reduzi ele aqui para poder tocar só as últimas cordas e ter mais opções de tocar aqui o meu groove. O Luan ficou com saudades aí do Edu Ribeiro, meu. Pô, Edu Ribeiro era bom, hein? Certo? Então, pensando nisso, pra gente finalizar aí, vamos tocar Samurai. E aí a gente vai criar, vai usar tudo que a gente já viu, vai usar situações melódicas, vai usar aí, vai usar tudo que a gente já viu aí, você vai ver como é que vai ser. Então, ela é isso aqui, ó. Se eu estivesse tocando com violão, se eu peguei a música lá, os acordes são esses. Fá sustenido menor, veio de
outro lá. Fá sustenido com sétima maior. E si bemol menor e mi bemol 7 não. Só que agora eu vou criar um groove. Em cima disso aqui. Então o que eu vou pensar? Eu vou pensar no Fá sustenido aqui, vou reduzir ele, vou tocar só as cordas de baixo. E aí eu já vejo que eu tenho aqui um Ré sustenido menor. Interessante. Então vamos lá, Naldinho. Aí quando eu tenho isso aqui, eu fico mais confortável para fazer meu groove. 1, 2, 3, 4. Aí eu posso usar inclusive double stops, que são quando eu uso duas notinhas assim ao mesmo tempo. E aí eu vou jogar uma aqui no final. Então 3, vai. Bem, gente, então é isso aí, passando um pouquinho pra vocês aí do que eu uso. A Jo pediu pra você aparecer. Ó, o Naldo. Não, aparece aqui porque tem no cenário aqui, ó. Cenário bonito que a gente fez. Gente, foi muito legal aí que vocês ficaram. O contrabaixo, Naldo, meu baixista. Essas são ideias que eu penso, são ideias legais de se pensar para colocar a guitarra num contexto aí de prática de banda quando você estiver tocando. Lembre-se, tocar simplesmente os acordes corretos não basta. Pense sempre numa linha desenhadinha para você tocar. Isso vale para outros instrumentos também, né? Pensar em forma. Pô, aqui eu vou tocar desse jeito, depois eu vou mudar, pá. E é isso, assim que funciona. A Marina tá aqui, a Ellen tá aqui. A Rosana mandou um abraço para você, Naldo. A minha mãe batendo palmas aqui. Mãe, te amo. Um beijo. Minha mãe não vem aqui em casa aí por causa da situação. Tô com saudade. O Caio falou, aí John Meia. Que isso, cara. O Caio que faz prática com a gente lá. A Jo também mandou um alô. Lidiane. Meu pai, infelizmente já vai acabar porque só dá 1 hora e corta. Luquinhas, obrigado, cara, por você ter vindo aqui, ter ficado até o final aí. Não, será que dá tempo? Manda um tum-tum. Com a batida ali? Não, vai só aí, senão vai acabar. Quer? Tá bom. Aí. Gente, muito obrigado. É desse jeito, tá ligado, que eu mando minha rima improvisada na moral. Se liga, eu sou brutal. Que o James vai chegando, vai fazendo no instrumental. Aê, eu tô com os meus. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Sabe por quê? Não tô de calça skinny. Agradeço muito a essa escola, Arte Livre. Aê, cê tá ligado? Eu vou mandando no improvisado. Por isso eu vou dizendo na verdade, Jo, Ellen, Lucas, obrigado pela oportunidade. Cê tá ligado na moral que eu chego e vou fazendo o meu estilo que é brutal. 27 segundos pra encerrar e na flipada eu vou terminar. Ó, se liga no papo pulado que eu chego mandando mal improvisado. O bagulho tá doido, o bagulho tá sério. Meu time que chega mandando pesado, você tá ligado, recebe o critério que eu chego mandando a flipada. Você fica de cara pensando como é que ele manda a flipada, pensando menor. Se liga no papo que eu chego mandando no improvisado. Aí, muito obrigado, gente. A gente se vê, vai ter mais lives aqui toda quinta-feira às 8 horas da noite. Venha